Porque o centro do ambiente cultico judaico tinha uma imagem, Bora lá. que era a da Arca da Aliança. Eita, que legal. Se nós formos lá para Êxodo 25, aqui no versículo 18 em diante, nós temos aqui, ó. Farás também 2 querubins de ouro batido os farás. Isso é Deus falando com Moisés. Nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte e outro querubim na extremidade de outra parte. De uma só peça com o propiciatório, fareis querubins nas 2 extremidades. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com suas asas o propiciatório, as faces deles, de fronte uma a outra. Porás o propiciatório em cima da arca, depois que houver exposto na arca o testemunho que eu te darei. E ali virei ter a ti, e falarei contigo de cima do propiciatório no meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho. Tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Então, o que nós temos aqui é o centro do culto judaico, que é a Arca da Aliança, onde se deveriam ser feitos os sacrifícios, com 2 querubins de ouro. Alguém poderia pegar aqui a passagem do Salmo 115 ou do Salmo 135 e dizer: mas se esse querubim de ouro aí, se a gente jogar ele no chão, ele vai se defender? Ele vai conseguir levantar? Alguém poderia dizer isso. Queria que o pastor explicasse esses ambientes de culto aqui com imagens. Né? Você usou Êxodo, capítulo 25, que é um gênero literário narrativo para defender a construção de imagem e, ao mesmo tempo, defender o culto católico se baseando nesse capítulo. Só que a Arca da Aliança não é imagem de ninguém que morreu. A Arca da Aliança é símbolo do trono de Deus. Você tem os anjos lá, né? Eu vou concluir. E na tampa tem os querubins, que são os representantes. Eles representavam ali aqueles que protegem a santidade e a glória de Deus. Você vê isso em Ezequiel, capítulo 1, Isaías, capítulo 6, Apocalipse, capítulo 4. Em nenhum momento há ordem divina para se prostrar diante da arca para culto. Se em Êxodo, capítulo 25, mandou fazer imagens, Êxodo 20 proíbe a construção de imagens para culto. E Êxodo 32, Deus puniu quem fez imagem fora de sua ordem. Ariel, a arca Deus mandou fazer, o bezerro Deus não mandou fazer. Então, eu queria que os ouvintes me entendessem agora. O que Deus mandou fazer é ornamento. A imagem que Deus não mandou fazer é idolatria, é pecado. Usar imagem, fazer imagem que Deus não mandou fazer para culto. Você usou Josué capítulo 7. Josué, primeiro, se prostrou em temor, frustração. Segundo, o gênero literário de Josué é narrativo, não normativo. Ali não tem regra para culto. Não há mandamento em nenhum texto para se curvar diante de imagem. Eu te desafio a me provar. A arca não era a imagem nem de uma pessoa, nem de um Deus. Era o símbolo de um trono, do governo de Deus. Ao se prostrar, Josué estava particularmente indicando que ele estava se submetendo à direção divina. O mandamento a respeito da arca nunca foi se prostrar, são 2. Então, se a gente está lendo um texto, tem que saber o que é mandamento e o que é comportamento, uma narrativa que simplesmente aconteceu. E a ordem sobre a arca está em Josué 3. Mantenha distância. E quando ele se prostrou diante da arca, o que Deus disse a ele foi: levanta. Então você percebe que não há nenhum tipo de mandamento no Antigo Testamento para que se prostre diante da arca como imagem para se cultuar ao Senhor. E você citou também o bezerro, já passei do bezerro. Você citou a serpente que Deus mandou fazer. Legal. Quando Deus mandou fazer, ele falou para olhar para a serpente, não se prostrar, não orar e não clamar. Só esqueceu de falar que no 2º livro dos Reis, capítulo 18, quando essa imagem foi idolatrada, o juízo de Deus veio, ela foi quebrada, destruída, porque se prostrar perante aquilo era idolatria, portanto pecado. Se basear nesse texto é imaturidade teológica.